Eu não sei se você tem noção, mas você está num lugar próprio para você glorificar. Sabe por quê? Porque o rei Davi, depois que ele se tornou rei, que ele senta no trono, ele escreve no salmo assim, ó: lugar de dar glória é na casa de Deus. Então você está no lugar certinho para dar glória. Deu bobeira, dá um glória. Porque a Bíblia diz que nós somos criados única e exclusivamente para glorificar o nome dele. Nós, eu e você, somos a coroa da criação. Então eu não sei como é que foi a tua semana, o teu dia, até antes de você entrar aqui. Mas se você entrou aqui, meu irmão, aproveita o tempo e dá glória. Nós estamos aqui é por ele e para ele, nada mais. Amém? Eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6. Já quero me desculpar antecipadamente, eu vou tossir um pouquinho, eu estou resfriado, mas estou aqui para glorificar o nome do Senhor, tá bem? Fiquem em paz, não é Covid, eu fiz o teste, está tudo bem. É só uma tosse de um resfriado que já vai embora em nome de Jesus. Daniel, capítulo 6, o versículo do 1 ao 6. Se você encontrou, diga assim: eu vou para o céu. Se você não encontrou, fala: eu também vou. Olha aí, ó. Como o apóstolo me disse que a vigília é até meia-noite e meia, a gente pode esperar vocês que não acharam ainda. Mas para eu saber que você achou, fica de pé em referência à palavra então. Vamos lá ver. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa rica e santa oportunidade de estarmos aqui reunidos debaixo da santa autoridade do nome de Jesus. Pai, o Senhor tem a liberdade em nossos corações, porque a tua palavra diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará. E quanto nós somos nós hoje, nessa noite, neste lugar, Pai, reunidos debaixo da autoridade do teu nome. Assim, Espírito Santo visita, transforma, preenche cada coração que estiver aberto nessa noite para ouvir a tua palavra. Porque a voz rouca, fanha, desafinada, a voz é minha, Senhor, mas a palavra é tua. E a tua palavra não volta vazia. Que mais uma vez essa noite ela cause um impacto em cada vida que estiver com o coração aberto. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E você que crê, você diz? Amém. Pode se assentar. Não esquece, deu bobeira, dá um glória. Tá bem? Querida, a Bíblia ela está repleta de princípios. Está repleta de princípios bíblicos. A nossa Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E o que é que são princípios? Princípios são verdades, são alicerces, que aqueles que resolvem praticá-los vai ter a sua vida redirecionada para o centro da vontade de Deus. Por exemplo, se a sua vida sentimental ela não está muito bem, não consegue parar em relacionamento nenhum, se a coisa não está indo muito bem, quando você começa a praticar os princípios bíblicos certíssimos para essa área, a sua vida vai começar a ser atraída e redirecionada para o centro da vontade de Deus. Se a sua vida profissional ou financeira está indo para um lugar distante da vontade de Deus, quando você começa a praticar os princípios bíblicos, ele vai te trazer, te realinhar para o centro da vontade de Deus. Então, falar de princípios é muito bom e muito fácil e muito prazeroso quando falamos de Daniel. Porque Daniel foi um homem que viveu desde a sua juventude uma vida de princípios bíblicos. E é interessante que aqui em Daniel 6, nós vamos perceber que os historiadores vão apontar que Daniel tinha aqui cerca de 80 anos. Quantos anos, igreja? 80 anos, homem maduro. Talvez para hoje um homem velho, mas para aquela idade não, para aquela época não, ele era um homem maduro. O fato é que eu não quero começar a falar aqui em Daniel 6, ele já com 80 anos. Eu preciso contextualizar
como é que ele chegou aqui com 80 anos. Depois, em casa com calma, você vai ler a sua Bíblia, porque o apóstolo falou que essa igreja é uma igreja que lê a Bíblia em casa, que estuda a palavra. Depois você vai perceber lá em Daniel 1, 2, 3, 4 e 5, mas agora especificamente Daniel 1, que a Babilônia, ela invade Jerusalém e leva o povo cativo, escravo, lá para a Babilônia. E no meio desse povo escravo estava quem? Estava lá Daniel e mais alguns jovens. Chegando na Babilônia, o rei pede para que separem alguns jovens, bonitos e inteligentes, para servir para ele na corte. Só que tinha muitos jovens, então ele propõe ali que houvessem um torneio, uma disputa, que duraria 3 anos. E que ao fim de 3 anos, os jovens que fossem mais inteligentes seriam escolhidos para servir o rei na corte. Só que então Daniel, quando chega no palácio, ele vê aquele famoso banquete, os manjares do rei, porque era um costume babilônico oferecer os jantares, a comida aos deuses babilônicos. Quando Daniel chega no palácio e vê aquela cena, aquela devoção a outros deuses, a tua Bíblia vai dizer, em Daniel 1, versículo 8, que Daniel olha tudo aquilo e ele propôs no seu coração não se contaminar com aquela comida. Então aqui ele começa a praticar um princípio, que é o princípio da santificação. Irmão, entenda uma coisa, só existem 2 reinos, o reino de Deus e sua bondade, amém? E o rei da concorrência e a sua maldade. É um ou outro, não tem meio termo. Então cada vez que você pratica tudo para se aproximar de Deus e da sua bondade, você está praticando santificação. Quando você pratica o contrário, entretanto, você vai se afastando do Senhor, você vai indo para o lado da concorrência. E Daniel entende isso, que se contaminar, fazer parte daquele banquete naquela noite, ele iria se afastar da direção e da vontade de Deus para a vida dele. Então a tua Bíblia vai dizer que um jovem de 15, 17 anos, ele sozinho, não tinha pai olhando, não tinha mãe, ele estava longe de todo mundo, uma terra estranha, ele decide no seu coração não se contaminar. E a Bíblia vai dizer, a tua Bíblia diz lá, que passados 3 anos, quando chegou o dia da prova, Daniel e os seus 3 amigos, eles foram achados pelo rei com sabedoria 10 vezes mais do que todos. Por quê? Porque ele escolheu se santificar, ele escolheu a melhor parte. Josué capítulo 3, versículo 5, mostra algo muito semelhante. Josué está diante do rio Jordão para atravessar, vem Faraó atrás, e aí o Senhor aparece a Josué e fala assim: Josué, fala para o povo se santificar, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então Josué transmite a mensagem ao povo, o povo se santifica, e você conhece a história, eles passaram o rio Jordão com o pé seco. Então, muitas pessoas, eles querem ter um casamento abençoado, bonito, que renda, mas ninguém quer santificar o seu casamento. Muitas pessoas querem ter uma carreira, uma profissão, uma empresa, uau, grande, fantástica, com muito dinheiro, com muito recurso, mas esquece de santificar a sua carreira, santificar o seu negócio. Se você não santificar hoje, irmão, não tem maravilha amanhã. O amanhã começa hoje, começa agora com a tua santificação, com a tua aproximação diante da bondade de Deus. Então, Daniel ele entende isso. E você vai reparar que um jovem de 15 anos, que poderia escolher qualquer outra coisa, ele poderia fazer o que todo mundo estava fazendo, mas eu acho que já naquele tempo Daniel lembrava do conselho da mãe dele. Porque eu não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, a minha mãe, quando chegava em casa e queria alguma coisa que meus amiguinhos queriam fazer e que eles tinham, eu falava: mãe, mas todo mundo tem isso, todo mundo está fazendo. Minha mãe, com uma sabedoria do céu, falava assim: mas você não é? Aqui também? Olha, eu acho que o Daniel já tinha isso na ideia dele, porque ele viu todo mundo comendo dos manjares do rei, mas ele se lembrou: não, peraí, eu tenho opção, eu vou me santificar, não, eu vou fazer diferente. Então ele entende que esse é o caminho. Mas o curioso e o mais interessante aqui, irmãos, que não estamos falando que ele estava no colégio, ele não estava entre os amiguinhos, num ambiente bom, ele era escravo numa terra estranha, gente estranha, comida estranha, costume estranho. Daniel era escravo, mas ele não escravizou os seus princípios.
Muitas pessoas aí fora gostam até e vão numa narrativa do inferno, que é: o ambiente vai determinar o teu futuro. Querido, isso é mentira do inferno, eu vou te mostrar na Bíblia. Os ambientes vão influenciar, determinar, não. O único ambiente que vai determinar o teu futuro é o ambiente da presença de Deus. É só esse ambiente que vai determinar. Todo o restante vai influenciar. Determinar é o ambiente da presença de Deus. Quer ver uma coisa? Se o ambiente determinasse, veja bem, o ambiente influencia, determinar não. Se o ambiente determinasse, irmãos, Isaac não tinha prosperado no deserto. Se o ambiente determinasse, José não tinha prosperado no Egito. Se o ambiente determinasse, Daniel não tinha prosperado. E quer saber mais? Se o ambiente determinasse o futuro de alguém, você não estaria aqui essa noite. Você não está entendendo não, porque você sabe de onde você veio. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Você sabe. Você sabe. E se tu não sabe, eu não sei como é que é aqui, mas lá em Portugal, o telefone agora fica assim, ó, de vez em quando. Pibim. Lembrança de 8 anos atrás. Forró do Neguinho. Que isso, gente? Eu falei, vou orar para esse telefone. Aqui também tem isso? Aparece, não aparece lá? 7 anos atrás, 15 anos atrás. Rapaz. Aí é o que o pastor falou hoje, que o apóstolo, eu era até feio, gente. Está amarrado. Que isso, rapaz? Então você vai ver que o ambiente, ele vai influenciar, determinar não. Eu vim lá de Lisboa para profetizar sobre você, que por onde você passar, você vai ser um influenciador de ambiente. Você vai transformar o ambiente por onde você passar. Porque não tem a ver com o ambiente, não. Tem a ver com aquilo que você carrega. E você foi chamado para carregar a presença do Deus Todo-Poderoso. Por onde você passar, o ambiente vai mudar da morte para a vida, da doença para a saúde, da escassez para a abundância. Porque você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso. Você é luz, e por onde a luz passa, o mal tem que passar, tem que ir embora. Então Daniel, ele entende isso, e ele não se deixa influenciar pelo ambiente. E olha que interessante, aqui vai o tema da mensagem, que é o segredo do sucesso de Daniel. E você vai perceber agora sim, Daniel 6, ele chega lá em Daniel 6, um homem de 80 anos. Quantos anos, igreja? Então vamos fazer um cálculo aqui mais ou menos por baixo. Se ele tinha 15 anos em Daniel 1, e agora ele tem 80 anos, quanto é que é 80 menos 15? 65. A senhora é contadora, né? Tem cara de contadora, senhora. Irmão, 65 anos... E você vai ver aqui depois que ele orava 3 vezes ao dia. 65 anos se santificando. 65 anos obedecendo. Então ele chega aqui em Daniel 6 com 80 anos na corte real. Lê em casa depois com calma, Daniel 1, 2, 3, 4, 5. Você vai perceber e entender uma chave poderosa. Um princípio poderoso, que é o princípio da obediência. Sabe por quê? Marca depois, Deuteronômio 28 diz assim, olha: se tão somente ouvires e obedecer a minha voz, eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Bendita será a tua entrada e bendita será a tua saída. Então Daniel, ele tem 65 anos de vida praticada de obediência e de santidade. E querido, entrada e saída fala de movimento, é por onde eu passar. Por onde eu passar, o Senhor está comigo. Por onde eu passar, quando eu me levantar amanhã para o trabalho, o Senhor vai à minha frente. Quando eu chegar e o meu sono é Ele que me guarda, porque eu estou debaixo de uma palavra. Daniel vive 65 anos em santidade e obediência. Então ele chega aqui em Daniel 6 com uma carreira construída, uma carreira profissional construída, uma carreira ministerial construída.
Por isso que você vai ver aqui agora, no versículo 3, Daniel 6, põe aqui na tela para mim, por favor, Daniel 6, 3, você vai ver que essa vida de Daniel vai causar um incômodo, porque quanto mais você se aproximar de Deus, irmãos, quanto mais você frutificar no seu casamento, quanto mais você frutificar no seu ministério, quanto mais você crescer, desenvolver, porque é sobre isso, é desenvolver, mais pessoas vão modelar você, vão estar próximas a você, vão te seguir no Instagram, vão querer tomar café com você, vão querer conselhos teus, e é isso aí, só guarda do coração, é isso mesmo, tem que ser assim. Nós fomos chamados para ser luz. O apóstolo Paulo vem dizer assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é isso mesmo. As pessoas têm que olhar para você e quererem ser iguais a você, porque você está sendo igual a Cristo. É sobre isso. E aí você vai atrair pessoas. Você vai ser a tia rica, o primo que ora, o primo que é crente. E as pessoas vão se aproximar de você. E glória a Deus por isso, traz ela para cá. E é assim que funciona. Só que não se espante, não desanime, porque pelo mesmo motivo, pelo mesmo exato motivo, muitas pessoas também vão te odiar. Bem-vindo à vida adulta. É assim que funciona. Só que elas não querem se tornar quem você se tornou no processo, quem está te odiando. Elas querem o que você tem. Elas querem, abre o seu olho, elas querem o seu marido, a sua esposa, eles querem o seu carro, a sua posição no trabalho, eles querem os acessos que você tem, eles querem o teu status social, eles querem o teu saldo bancário, mas passar pelo processo que você passou para chegar até aqui, ninguém quer não. Porque só você sabe, irmão, só você sabe o processo que foi para sustentar esse ministério, só você sabe o processo que ainda é para sustentar esse casamento, só você sabe o processo que é para você estar de pé aqui hoje. Você sabe. Mas passar pelo processo, eles não querem não. Com muita autoridade, pega o seu dedinho assim, ó. Vira para o lado e fala assim, ó. Aí não, irmão. Vira para cá, deixa ele pensar. Estão entendendo? Então, é essa situação que você vai ver aqui em Daniel. Então, os inimigos de Daniel, digamos assim, eles vão criar ali um complô contra Daniel. Mas olha o que os inimigos vão falar de Daniel. Está aqui, ó. Repara que os demais príncipes olhavam para Daniel e o inimigo de Daniel diz assim: nós não estamos conseguindo achar nele nenhuma culpa. Como é que é possível? E aqui eu preciso que você pare tudo agora e anote Provérbios 12, 24. Você não veio assistir, você veio participar. Você precisa levar para casa essa palavra. Provérbios 12, 24. Pega o celular, pega um papel, uma caneta, anota aí. Provérbios 12, 24. Querido, os inimigos de Daniel olham para ele e não conseguem achar culpa alguma, diz a tua Bíblia. Sabe por quê? Porque Daniel praticou esse princípio aqui, ó, que é o princípio da diligência. Daniel era uma pessoa diligente. O que é uma pessoa diligente? Dicionário, é uma pessoa esforçada. É uma pessoa que você vai entregar uma tarefinha para ela e ela vai executar aquela tarefa. Ela vai chegar antes do horário, vai sair depois, mas ela vai executar aquela tarefa. Ela é diligente, ela é esforçada, ela é comprometida com aquilo que é o seu dever. Tá? E a Bíblia diz que essas pessoas não sou eu. A tua Bíblia diz em Provérbios, Salomão que escreveu isso, o homem mais sábio que já existiu, ele escreve isso aqui, olha, que, vamos ler juntos aqui, ó, até a primeira vírgula, 1, 2, 3 e, a mão, aí, só até a vírgula, hoje é só a sua primeira parte. Então, tem uma versão que diz que a mão dos dirigentes governará. Querido, quer governar, dominar o teu casamento? Seja diligente. Quer governar, quer dominar o seu emprego, a sua carreira? Seja diligente. Quer dominar, quer governar no seu ministério? Seja diligente. É um princípio que a palavra de Deus nos entrega. E Daniel, ele preenche, ele entende isso. E os inimigos olham para ele e falam assim: mas meu Deus, não dá. Esse homem é dirigente, é esforçado. Contra ele não tem como. Olha isso.
Repare, quando você começa a praticar a palavra de Deus, é ela que te protege. É princípio. Leva isso para a tua casa, para a sua vida hoje. E aí os inimigos vão olhar para Daniel e vão dizer assim, mas contra ele não dá. E aí, por alguma razão que eu desconheço, eles vão dizer assim, olha, vamos procurar então uma razão, um erro na lei do Deus dele. Vamos ver aqui uma coisinha. O teu Deus, ele tem algum erro? Ele tem algum pecado? O teu Deus tem alguma falha? Então onde que esses homens vão achar erro? Olha o problema que eles estão arrumando para ele. Olha a treta, olha o B.O. E aí continua. O que eles vão fazer aqui, irmãos? Eles vão criar uma panelinha. Olha isso, um complô contra Daniel. Então eles vão chegar para o rei. Está aqui o rei, ó. Tem cara de rei, tem barba de rei. Está aqui o rei. Então chegaram para o rei e falaram assim, rei, ó rei, o rei Dário. Mas é rei. É Sabugo de Milho, mas é rei. É o rei Sabugo de Milho, mas é rei. É só chamar 3 guardas que ele te põe para fora e te prende. Ele é rei. Ué, é rei. Então chegou o rei Dário. Ele chegou para o rei Dário e falou assim, ó rei, vive para sempre. O que o senhor acha, senhor rei, se a gente criar um decreto novo aqui, onde só o rei Sabugo de Milho vai ser adorado? Olha aí, ó. Olha aí, hein? Vai me arrumar problema, hein? Coça a barba, rei. Lança ele na cova depois, junto com Daniel. Então, rei, vamos lá. E aí o rei olha essa situação e fala, peraí, como é que vai ser isso? Não, rei, é assim, ó. Ninguém no teu reinado vai poder adorar outro Deus. Ninguém no teu reinado poderá clamar, falar outro nome, que não seja o nome do rei Dário. E o rei, ó, parece bem essa palavra para mim. É de acordo entre vocês? Sim, rei. Mentira. Daniel não estava lá com eles. Então criaram uma mentira para poder prejudicar Daniel. Mas calma, você que está aqui hoje, que é obediente, se santifica, nenhuma mentira contra você vai prevalecer. Aliás, nenhuma palavra contra o povo de Deus em juízo prevalecerá. Porque se Deus é por nós, quem será? Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Estão te difamando, estão mentindo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O Deus de Israel, ele não dorme. Então o rei vai criar esse decreto. Ele vai assinar esse decreto. Me ajuda aqui, minha amiga da tela. Versículo 10, por favor. Está lá. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, tem uma versão que fala assim, ó, Daniel, quando soube que o decreto foi publicado, naquele tempo, hoje em dia é grupo de WhatsApp, é jornal, naquele tempo tinha um decreto publicado, e aí os arautos do rei iam na esquina falar assim, atenção, olha o decreto do rei, a partir de hoje era público, toda a gente sabia do decreto, então era algo público, repita comigo, era algo público, toda a gente sabia. E é muito interessante isso, irmãos, aqui tem uma chave muito poderosa para você entender. Daniel ficou sabendo que foi assinado, porque foi público. E o que ele faz quando ele ficou sabendo que um decreto que iria contra ele foi assinado? Ele foi para a sua... fazer o quê? Foi orar. Ué, vamos lá então, gente. Passaram 4, 5 reis ali no reino. E Daniel na corte, certo? Daniel tinha acesso ao rei, sim ou não? Estão comigo, gente? Ele tinha acesso ao rei, sim ou não? Tinha acesso ao rei, era conselheiro do rei. O rei queria colocar ele como chefe de todo mundo. Então o rei conhecia Daniel e vice-versa. Daniel poderia chegar para o rei e falar para o rei, rei, o que é isso? Sim ou não? Poderia, ele tinha acesso, tinha influência. Se a gente fosse atualizar o dia de hoje, ele poderia talvez fazer assim, ó. É uma atualização, tá vendo a minha versão. Ele abriu o Instagram dele no history e fazia assim, ó, um history lá. Gente, essa corte aqui já foi bem frequentada, hein? Hoje em dia, cada rei que tu acha que é amigo, não é não, hein? Cuidado com o rei aí, hein? Poderia? Poderia. Ele poderia pegar o WhatsApp dele, Daniel, hashtag, no status do WhatsApp, né? Hashtag
Essa corte já teve rei melhor. Passa para o próximo. Já teve rei melhor mesmo. Passa para o lado. Quero ver quem vai ser o próximo rei. Passa para o lado. Esse aqui não dá não. Poderia ou não poderia? Poderia. Poderia. Claro que poderia. Mas é aqui que está algo fantástico. Vida de Daniel. Querido, ele não bate boca. Ele não vai afrontar o rei. Ele vai para o secreto. Crente maduro não fica batendo boca em rede social. Crente maduro não fica de mimimi no WhatsApp. Crente maduro não fica se lamuriando em público. Crente maduro vai pro secreto. É no secreto. Secreto. Orama, queraba, seraba, suricanta, arabás. É no secreto que o crente maduro resolve os seus problemas. É no secreto, irmão. Quando você abre a sua boca, é a tua força. Quando você põe o teu joelho no chão, meu Deus. Qual que é o problema? É que hoje em dia, por ser fácil, todo mundo vai para a rede social. É mais fácil. Vou mandar uma indireta. Eu vou colocar lá. Isso aqui hoje tira tempo de oração de muita gente. Mas oração ainda funciona, irmão. Jejum continua dando resultado. Vida com Deus funciona. Mas o problema é que a gente está sempre assim, ó, ligado com isso. A gente tem que dar um chega para lá nisso. Porque a sua avó, a sua mãe, o seu pai não tinham rede social e eram crentes. Não tinham rede social. E talvez você está aqui hoje, sabe por quê? Por causa do calo que ela tem no joelho dela. É isso. Então Daniel, ele vai para o secreto, irmãos. Ele entende que existe um Deus na terra, no céu, que ouve a oração do seu povo. Por isso que a Bíblia vem dizer que eu nunca vi um justo ficar sem resposta. E que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora é a oração. Repare que a Bíblia vai dizer que a oração é que pode muito em seus efeitos. Não é a reclamação. Aliás, depois se você for em Provérbios, vai dizer que a vida, o poder da vida e da morte estão na língua. Na língua. Na língua. Então você vai entender que Daniel tinha uma vida de princípio, de obediência, de santidade. Só que aí ele vai orar, o que vai acontecer? A panelinha chega lá e, peguei, tá orando, olha aí. O que eles fazem? Pegam o Daniel, levam para o rei. Só que tem algo muito interessante aqui, irmãos. Pode pular, cadê? Está ali, ó. Repare que ele vai orar, e eu fiquei pensando nessa palavra, porque isso era fevereiro, era frio em Portugal, estava na minha manhã devocional, pensando e orando, o Senhor me deu essa palavra, e eu fui estudar e meditar, e eu fiquei assim, mas Senhor, por quê? Que ele foi orar com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Que ideia é essa de orar para Jerusalém? Eu fiquei, mas não é só ajoelhar e orar? E Senhor, tipo, Jacó é um anjo, revela por quê e tal, vamos lá. E aí eu encontrei, lá em 1 Reis, quando Salomão, ele vai consagrar o templo, entregar o templo ao Senhor, fazer uma oração fantástica. Tamanha sabedoria de Salomão. Ele orou para consagrar o templo, entregar o templo ao Senhor, mas ele também ora. Parte da oração dele é assim, ó. Senhor, se um dia alguém do teu povo for levado, olha isso, se alguém do teu povo um dia for levado cativo para uma outra terra, e lá naquela terra eles orarem, virados para essa cidade, qual cidade? Ouve então dos céus, atende o teu povo e faz-lhes justiça. Olha isso, olha isso. Então, entenda bem, você pode estar aqui hoje, porque a tua avó, a tua mãe, ou alguém já orou por você, está aqui hoje. Não é sobre você,
É sobre ele. Ele já tinha um plano para você, irmãos. Porque se você está aqui hoje, não se espante. Não é a sua conta bancária, o seu status social. É porque ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer que nós ainda éramos pecadores e Jesus Cristo se entregou na cruz por mim e por você. E para isso ele moveu os céus e terras, para você estar aqui hoje. Então você vai reparar que ele vai orar. Ele vai orar. E nessa oração vão chegar e flagrar ele. E vão levar ele lá para a cova. Porque esse era o decreto. Se pegasse alguém falando sobre outros deuses, ou com outros deuses, jogaria na cova. E pegam Daniel, jogaria na cova. Pumba. E o rei fica transtornado do gênero: que besteira que eu fiz. Prejudiquei meu amigo, remorso. Fazia a tua Bíblia que o rei não dorme, preocupado. Será que Daniel vai sobreviver? Será? E vai dizer a tua Bíblia que de manhã chega o rei e fala assim: Daniel, será que o teu Deus, a quem você continuamente serve, será que o teu Deus te livrou? Aí sai uma voz, lá do fundo da cova: ó rei, vive para sempre. O meu rei, ele enviou o seu anjo que fechou a boca do leão, e está tudo bem comigo. Quando Ezequias e Senaqueribe queria tomar lá a cidade, e mandou uma cartinha para Ezequias: Ezequias, teu Deus não é de nada, eu vou acabar com tudo quando eu chegar aí. Ezequias pega aquela carta, vai para o templo e fala assim: Senhor, olha o que estão falando do Senhor. Olha isso aqui. É a minha versão, né? Aí o Senhor fala para ele: fica tranquilo, Ezequias, vou mandar um anjo. E ele vai ver. Fica tranquilo, um anjo. Irmão, tu conhece a história. Aí é um anjo com uma espada. A Bíblia vai dizer que um anjo matou 188 mil inimigos. Meu irmão, aí é anjo, espada na mão, pé na porta, pá, matou, passou o rodo em geral. Isso que é um anjo, não é brabo. Entendeu? Mas aqui, Daniel vai dizer assim: o Senhor enviou o seu anjo. Eu falei assim: mas que anjo é esse? Que tem anjo, né? Tem a classe angelical. E aí o Senhor me incomodou. Vai lá no hebraico, no original, lá e tal. E a original daqui da palavra anjo é malak. M-A-L-A-K, mudo, malak. E malak quer dizer, sabe o que, irmãos? Mensageiro. Está aqui, ó. Hoje em dia, o correio aqui no Brasil e no mundo todo entrega geladeira, relógio, roupa. Mas quem é das antigas sabe que o correio entrega o que, irmãos? Uma mensagem, uma carta. Então, o correio, o mensageiro entrega uma... A resposta é mensagem, tá bem? O mensageiro, meu rei, o mensageiro entrega uma mensagem. E até o rei já sabe. E eu fiquei pensando assim: tá, senhor, ok. Porque era um costume, irmãos, escute isso. Aí é a história. Costume babilônico é cova de leão, para poder ser, né, diversão para eles contra os seus inimigos. Em cada cova de leão tinha de 7 a 9 leões, que ficavam 2 semanas sem comer. Irmãos, tinha fome esse leão com 2 semanas sem comer? Tinha fome? Tu e eu, quando a gente jejua 4 horas, meio períodozinho, ouve um passarinho, já pensa em frango assado? O que é um leão 2 semanas, minha contadora? 2 semanas sem comer. E eu fiquei assim: como assim? Como é que um anjo chegou, segura a boca de um anjo? Eu fiquei: rapaz. Porque, irmão, eu sou muito visual. A minha mulher, às vezes, em casa, tem que desenhar para eu entender o negócio. É brutal, tem que desenhar para eu entender. Quando eu entender, eu até prego depois, mas até eu entender, tem que desenhar. E aí eu falei: Senhor, como é que é isso? Me dá uma visão, uma direção. E aí veio o download. E eu queria mostrar para vocês aquilo que eu vi. Será que você pode vir aqui 3 voluntários para me ajudar? 3. Eu preciso de um Daniel bonito, inteligente. Apóstolo, por favor. Bonito, inteligente. Isso, por favor. Cheiroso, perfumado. Cheio de unção. Daniel, mais perto aqui, ó. Combinado? É ao vivo, hein? Pode? Tá ligado? Então imagina, 2 semanas sem comer os montes de leão. Tá com fome, sim ou não? Muita fome, irmão. Olha pra cá, vê o quê? Picanha, contrafilé. Entendeu? 2 semanas.
Olhou para cá e falou, uau, a picanha é hoje. Então imagina, Daniel cai na cova. Caiu na cova, aí vem os leões. Só que aí vem um anjo. Chega mais perto, Leão. Vocês não são da equipe de teatro, né? Já vi. Pode vir mais perto também. Então vamos lá, agora é valendo, ó. Daniel caiu na cova, aí vem os leões. Só que aí vem o anjo com uma mensagem. Olha, vamos de novo para o pessoal entender, tá bem? Ó, Daniel caiu na cova, aí vem os leões, só que vem o anjo. Olha isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque com Daniel está a mensagem. Daniel, segura aqui. Daniel tem uma mensagem do céu. E quando o céu fala, a terra tem que obedecer. Quando o céu fala, a terra tem que obedecer. É a mensagem. É a mensagem. É a mensagem que quem é dependente, quem é obediente tem. É a mensagem do céu. Havia um decreto de morte, mas aqui tinha uma mensagem de vida. E aliás, de joelho, porque a mensagem vem do Deus Todo-Poderoso. É a mensagem, irmão. É a mensagem. É sobre a mensagem que você carrega. É sobre a mensagem que Deus tem para você nessa noite. É a mensagem de vida para mudar o decreto de morte. É a mensagem de vida para mudar a tua realidade. É a mensagem. Eu atravessei o oceano para te dizer, existe uma mensagem do céu para você aqui hoje. Então você repara, isso que eu vi lá no quartinho. Eu falei, uau, Netflix aqui para mim. Olha o poder da mensagem. É sobre a mensagem que você carrega. Quem é obediente, vive em santidade. Quem é dependente de Deus, não tem que ter medo de leão. Porque você tem uma mensagem do céu. Repare que havia um decreto de morte, mas com Daniel tinha um decreto de vida. Então eu quero que você coloque de pé. Você achar que está encerrando essa primeira parte da vigília. Eu queria a ajuda dos pastores aqui comigo aqui, ó, na frente. Os pastores, os oficiais, por favor, aqui à frente. Porque eu creio no poder da concordância e da comunhão da igreja. Estamos numa quarta profética. Eu creio no ambiente profético. E se você não crê, está tudo bem. Pode ficar sentado, volta para sua casa e vai encarar o seu leão. Agora, se você está aqui, atrás de uma palavra do céu, você fica de pé. E eu quero, em nome de Jesus, os pastores vão impor as mãos. E nós, em concordância, escute isso. Quando eu disser assim, toda a boca do inferno, toda a boca do leão, de dificuldade, contra a tua vida financeira, você vai dizer assim, ó, fecha a boca agora. Porque a mensagem de Daniel, a mensagem de Deus para ele era, para os leões assim, ó, fecha a boca agora. Porque ele falou para o rei, o Senhor enviou o seu anjo que fechou a boca do leão. Então nessa noite, aqui, o corpo eclesiástico da igreja, os pastores, está ali o apóstolo, em concordância, na sua vida, vamos ministrar e profetizar. Dificuldade financeira, fecha a boca agora. Eu vou dizer outras coisas aqui, você vai concordar, fecha a boca agora. Então eu quero que você pegue as suas mãos e vire lá para cá, feche os seus olhos. E em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, toda crise financeira contra a tua vida, fecha. De novo, porque eu não acredito, não acreditei, não foi com força. Toda dificuldade financeira contra a tua vida, fecha. Toda crise no teu casamento, toda enfermidade da tua vida, toda crise no teu ministério, crise no seu negócio, no seu trabalho, toda dificuldade e crise contra o povo de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai voltar para casa hoje e quem vai embora é a doença. Você volta para casa hoje e quem vai embora é o divórcio. Você volta para casa hoje e quem vai embora é a escassez.
Porque você vai levar uma palavra, uma mensagem do céu. Queraramassuri cantarabás. Ei, meu Deus! Daniel foi um homem. Daniel foi um homem. Um homem, irmãos. Um homem. Porque tinha uma vida de dependência, uma vida de santidade, uma vida de obediência. Sabe o que aconteceu depois? Ele saiu da cova. Olha aqui para mim, ó. Ele saiu da cova. E o rei viu quem era o Deus de Daniel. E o rei fala assim: uau, peraí, eu fui enganado. Esse decreto que eu fiz agora não serve de mais nada. Eu rasgo esse decreto, porque agora eu vou fazer um decreto novo. Aonde chegar o meu reinado, aonde chegar o meu reinado, todos saberão e adorarão ao Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que protege os seus. Um homem mudou o decreto de morte para a vida. Um homem mudou o decreto de morte para a vida de toda uma nação. Um homem, irmãos, um homem. Não foi uma igreja, foi um homem. Essa cidade, esse bairro, a tua família, o teu trabalho, esse ministério está à procura desse homem e dessa mulher. É sobre isso nessa noite. O poder dele em nós, através da santidade, da obediência, é que vai mudar a tua realidade. É o que vai mudar a realidade no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Por onde você passar, vão dizer: ali vai um cidadão dos céus. Não vão dizer: ali vai um membro daquela igreja. Não, 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 porque no céu não tem placa. Mas vão dizer assim, ó: ali vai um cidadão dos céus. Eu quero ser igual a ele, porque estar perto dele eu sinto a presença de Deus. É sobre isso. Saia daqui nessa noite entendendo o poder da obediência, o poder da santidade e o poder da dependência de Deus. Amém?